E eu até recomendo o seguinte, aqueles que se propuserem a investir no mercado de ações, eles têm que exercitar esse tipo de postura. Eu gasto aquilo que é necessário, tá entendendo? Todas as pessoas que um dia estabelecerem uma prioridade, eles acabam sempre dando assim, valor a essa prioridade. Então eu faço isso, a minha prioridade é cada vez mais ampliar a minha carteira de renda mensal. Então eu gasto tudo que for preciso, né? Eu até brinquei inúmeras vezes, falei, eu vou mudar meu nome, em vez de Luiz, eu vou me chamar Gastão, tá entendendo? Mas eu não faço economia nenhuma em moradia, enfim, em todas as necessidades vitais que o indivíduo tem que desenvolver. Eu moro bem, tá certo? Me locomovo bem, me visto de acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que me vestir, tá entendendo? Eu nunca tive a pretensão, nem a sensação de agradar terceiros para que eles pudessem me dar uma avaliação da minha vestimenta, né? Agradando a mim, é o que basta, tá certo? Eu dou pouco valor para as opiniões. Agora, eu gasto o que for preciso gastar, eu gasto. E eu duvido que tenha alguém que gaste mais do que eu. Um dia eu fui pobre, né? Eu nunca tive a pretensão de ser rico. Eu sempre tive medo de voltar a ser pobre, certo? Então, o que acontece? O meu conceito de riqueza é o seguinte, é que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre porque eu não me contento com o que eu tenho. Não porque eu interprete que o que eu tenho já não seja suficiente, mas é que eu acho que há a possibilidade de ganhar mais. Então, eu não quero parar no tempo, eu quero continuar evoluindo, tá certo? Então, e outra coisa, essa evolução vai fazendo com que as pessoas assumam um caráter mais positivo na sua carteira, nos seus ganhos, né? É isso aí. Chega num determinado momento que você não consegue gastar, mas nem um centésimo daquilo que você ganha, certo? Então as pessoas gostariam que eu tivesse 5, 6 Mercedes, entendeu? Eu tenho bons carros, ótimos carros, mas não precisa ser o mais caro, não precisa ser o de 300 mil dólares, tá entendendo? Pode ser o de 50, de 80 mil reais, que tá muito bom. O que importa é você analisar aquilo, você investir naquilo, comprar aquilo que efetivamente vai te traduzir num benefício. Eu não sou uma pessoa que compra bengalas, tá certo? Bengalas é o seguinte, eu não preciso chegar para uma pessoa e falar, olha, tá vendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Ao contrário, as ações são um ativo que esconde o teu patrimônio, tá entendendo? Não é como são patrimônios assim que são ostentatórios, né? A ação não é ostentatória, porque ela está guardadinha, ninguém sabe se você tem ou se não tem, se é verdade ou se é mentira, né? Enfim, a Bolsa não tem milhões de investidores. A Bolsa tem muitos especuladores. Então, às vezes, o cidadão chega para mim e pergunta, ô Márcio, me diga uma coisa, qual é a hora de vender uma ação? Eu falo, mas a ação é feita para comprar, não é feita para vender. Tá entendendo? Então, esses milhões a que você se refere são milhões de especuladores, porque na realidade, investidores como eu, há uma quantidade muito pequena. E eu vou dizer até uma coisa que é o meu sentimento. A Bolsa como instituição, ela não deseja investidores como eu. Ela quer que o cidadão que entre no mercado seja um especulador. Por quê? Através desses fluxos especulativos é que ele consegue gerar o quê? Ele consegue gerar emolumentos para a Bolsa. Então a Bolsa tem assim, muita pouca consideração, tá certo? Em relação aos investidores. Ela oferece muita consideração aos especuladores
que é o que ela quer que entre para o mercado. Por exemplo, o investidor, como eu, é aquele que se preocupa em ter um patrimônio que lhe permita ter uma renda mensal. Está correto? Ao passo que o especulador é aquele que está preocupado em um gap, em comprar um preço e vender em outro preço um pouco mais caro. Essa aqui é a grande... Então, às vezes o cidadão pergunta, mas como é que você conseguiu ficar milionário? Simplesmente porque eu não vendi. Está correto? Eu acho que quando você vem para o mercado, você tem que vir observando um foco. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado e interpretam o mercado que é uma estrutura de sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal, eu volto a repetir, que você não assuma a postura de um acionista minoritário, que você assuma a postura de um pequeno dono, tá entendendo? E o pequeno dono, ele segue a trilha do dono, ele nunca vende, tá entendendo? A verdade é essa. Quer dizer, nunca vende não. Por exemplo, o dono da Ocean Pact vendeu a empresa. Então não é nunca, né? Existem aqueles que aproveitam até o mercado para poder vender as suas empresas, tá certo? Mas essas são empresas que a gente nunca deve comprar. Mas é muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Então, essas prioridades, elas vão fazendo com que essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos, tá certo? E com o decorrer do tempo você passa a controlar os seus egos. Então, eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então as pessoas compram e gastam assim de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada, tá correto? Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? Mas ninguém conseguiu. Tá certo? Então eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente, né? Então quando o cidadão tiver que comprar ações, tiver que entrar no mercado de valores, ele tem que analisar os projetos, ver a perenidade, ver a sustentabilidade do papel, a origem dos resultados, a potencialidade da empresa, né? o histórico de distribuições, enfim. As pessoas que operam no mercado, vai depender muito da postura da pessoa, do profissional. Eu, por exemplo, eu não vivo de corretagens, eu vivo de dividendos. Então, aquilo que eu procuro desenvolver, aquilo que eu procuro orientar, é no sentido do cidadão formatar um portfólio que lhe permita ter uma carteira de renda mensal como eu tenho, como eu construí. Está correto? Eu não saberia dizer qual o tempo necessário para a pessoa ter e adquirir uma cultura capaz de ter uma experiência como eu tenho, de 50 e poucos anos de mercado, entendeu? E até hoje eu aprendo, a verdade é essa. Veja que eu comprei o Ocean Pact, né? Isso aí é um aprendizado que eu nunca pensei que talvez eu fosse ter que aprender novamente. Há muitos anos eu aprendi um negócio interessantíssimo. Eu não dou o valor que o patrimônio consegue representar para muitas pessoas, né? Eu já tive ações que eu comprei por 25 centavos e hoje ela custa R$100. O patrimônio, ele apenas e tão somente, ele contempla o seu ego, ele não te põe recursos no seu caixa. O que põe recursos no seu caixa é o dividendo. Então, eu não me preocupo com a oscilação do meu patrimônio.
porque ela costuma oscilar de uma forma expressiva, né? Expressiva que eu digo de 300 a 400 milhões a cada vez que dá uma crise. E eu não me importo porque ele não abastece o meu caixa. E eu sei que daqui a pouco a crise vai ter uma gestação e o patrimônio vai voltar a ter a sua magnitude de antes da crise, tá certo? Então, eu até recomendo o seguinte, aqueles que se propuserem a investir no mercado de ações, eles têm que exercitar esse tipo de postura, ou seja, olhar para aquilo que abastece o teu caixa, não aquilo que contempla o teu ego.